Muito boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Joana de Ângeles. Somos uma Casa Espírita de Florianópolis, filiada à Federação Espírita Catarinense, e durante esse período de isolamento social estamos procurando cumprir com as nossas atividades, seguindo as recomendações das autoridades de saúde, sem, entretanto, interromper as nossas atividades. Então, além de outros eventos, levamos ao ar toda terça-feira às 20 horas esta exposição doutrinária, que também fica gravada no nosso canal no YouTube. Então, basta procurar lá no YouTube por Casa Espírita Joana de Ângeles, e você encontrará todas as palestras realizadas aqui na nossa casa. Então, como é de praxe em todo evento espírita, vamos iniciar o nosso trabalho com uma leitura de harmonização, e hoje eu trouxe aqui um trecho do livro Otimismo, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Abençoa a mão que um dia se distendeu generosa no teu rumo, socorrendo-te e amparando-te. Mesmo que ela, por acaso, se haja convertido em instrumento que te oferta o fel da amargura, recorda-te de quando te abençoou com a dádiva sem preço da misericórdia e da compreensão em que te apoiaste. Da mesma forma que não é meritório fazer o bem e aguardar retribuição, não é justificável que se mutile a generosidade com as lâminas da ingratidão em quem espalhou benefício. Mantém na mente e no coração o sentimento de gratidão por quem te auxilia. Desde que é dever socorrer e perdoar o inimigo, é muito mais justo permanecer fiel ao benfeitor e ao amigo. Ninguém consegue o topo da subida sem o primeiro passo, tanto quanto jamais alguém penetrará no insondável das realidades divinas sem a bênção do conhecimento aurido através da singeleza do alfabeto. Por melhor que ora te encontres, por maiores que sejam os sinais do teu aparente progresso material, ignoras o amanhã. E mesmo que sigas em contínua ascensão econômica e social, o crescimento moral tem regime de urgência, e em todos esses campos não poderás negar a gratidão a quem, na tua hora de aspereza, concedeu-te o primeiro impulso, ofereceu-te mão generosa para que continuasses. Então agora vamos fazer a nossa prece de início dos trabalhos, rogando a Deus a necessária assistência espiritual a esta nossa reunião. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Muito bem, o nosso tema de hoje, antes de iniciar, é gratidão. Vamos tratar desse sentimento que nos eleva e nos aproxima do mais alto. Então, se nós observarmos com atenção, quase tudo o que nos acontece pode ser motivo para agradecer ou para reclamar, dependendo do ponto de vista. E a maioria de nós tem uma tendência a reclamar. Mas parece que somos programados para enxergar o lado ruim das coisas. Então, se chove, reclamamos do mau tempo. Chamamos chuva de mau tempo. Se faz sol, reclamamos do calor. Se sofremos a mínima contrariedade no ambiente de trabalho, já reclamamos do nosso emprego.
Mas se estamos desempregados, reclamamos da falta de sorte. E assim por diante. A vida nos oferece mais motivos para agradecer do que para reclamar, na realidade. Então, há situações que a princípio parecem ruins, mas que mais tarde se mostram como um benefício. Lembro daquele, por exemplo, daquele acidente aéreo com o time da Chapecoense? Naquela ocasião, havia uma autoridade, se não me engano, era o prefeito da cidade, que não pôde viajar com o time, por alguma razão que eu também não estou lembrado. Então eu fico imaginando assim, na hora que o avião decolou com o time, ele talvez até intimamente ou tinha expressado sua contrariedade, sua reclamação pelo fato de não poder ter ido viajar naquela oportunidade. Mais tarde, talvez tenha agradecido por isso. As pessoas que alimentam o sentimento de gratidão normalmente têm melhor qualidade de vida. Isso já é científico, né? Existem pesquisas da ciência nesse sentido. São pessoas mais felizes, têm menores índices de depressão, de estresse, são mais otimistas, gostam mais do seu trabalho, são pessoas mais solidárias, mais resilientes, mais saudáveis, enfim. Eu lembro de uma experiência pessoal com relação a esse assunto. Há alguns anos, um pouco mais de 20 anos, eu trabalhava aqui em Florianópolis numa grande empresa e o meu local de trabalho era nas instalações industriais dessa empresa, que ficava lá em São José, né? Afastado um pouco aqui de Florianópolis, e havia um transporte oferecido pela empresa, um ônibus que fazia um determinado roteiro lá e levava pessoas para o trabalho e trazia de volta no final do dia. E naquele dia eu estava aguardando o ônibus de manhã cedo, bastante contrariado, porque era um dia que ia haver uma atividade lá, dessas atividades motivacionais, e eu não gostava muito daquilo. Na verdade, eu odiava aquilo. Eu preferia me concentrar no meu trabalho, era um trabalho de pesquisa, né? Quem já trabalhou com pesquisa sabe que a gente meio que se vicia nisso, né? Que é todo dia que acorda parece que vem uma ideia nova. Enfim, aquilo era algo que atrapalhava a minha rotina e que eu não gostava. Então eu estava ali naquela manhã, bastante contrariado, aguardando o transporte, e veio uma pessoa, um desconhecido, passou por mim, parou, deu um sorriso largo e disse: "Bom dia". Naquele momento, eu fiquei assim: um bom dia deve ser para ele, para mim não. E aí chegou o transporte, entrei no transporte e comecei a pensar naquela pessoa. Na verdade, eu até hoje, passados mais de 20 anos, se eu encontrá-lo, eu sei quem é. Eu nunca consegui esquecer aquela fisionomia. E eu comecei a pensar, mas por que não pode ser um bom dia? Se é algo que eu tenho que fazer, será que eu não tenho que me esforçar para estar lá por inteiro, procurar gostar daquilo? E assim eu fui refletindo durante a viagem. E quando cheguei lá, começou a atividade, eu decidi realmente estar ali naquela atividade por inteiro, aproveitando. E foi bom, conversei com colegas que às vezes só conhecia de vista. Aquilo foi, enfim, foi um dia extremamente agradável para mim. Então, naquele momento, eu compreendi que não é talvez o mais adequado seja efetivamente não a gente gostar do que faz e não fazer o que gosta. A gente sempre está procurando fazer o que gosta, mas às vezes a vida não nos coloca no espaço ou na atividade que nós gostamos. E também nem sempre aquilo que nós gostamos nos convém. Então, a partir daquele dia, eu passei a ser grato por ter meu emprego e a desempenhar com alegria as atividades que eram me colocadas. Joana de Ângeles
no seu livro Desperte e Seja Feliz, ela afirma que reclamação é perda de tempo. De fato, a reclamação, na maioria das vezes, é algo absolutamente indispensável, porque não leva a um resultado efetivo. Naturalmente que há situações que nós vivenciamos que merecem uma avaliação, não é? Mas isso precisa ser feito com serenidade, com responsabilidade, para que resulte dessa análise algo que vá nos auxiliar na condução do nosso viver. Para que não percamos essa oportunidade que a vida nos oferece de aprendizado. Ademais, o silêncio é muitas vezes a melhor resposta. E com outro detalhe importante, o silêncio nos dá tempo para raciocinar e evitar que tomemos aquelas atitudes rompantes em que aparece o desrespeito, né? Atitudes pelas quais normalmente mais tarde nós nos arrependemos. Então é preciso que façamos algumas reflexões sobre o modo de encarar as coisas. Qual é a perspectiva que nós costumeiramente usamos na análise dos fatos? Importante refletir sobre isso. Um outro detalhe, na ingratidão, também Joana de Ângeles afirma que na ingratidão estão presentes o orgulho, porque nós sentimos no direito de receber o benefício, né? Não é algo pelo qual precisamos agradecer, temos o direito. E também o egoísmo, porque não queremos compartilhar o prazer do benefício recebido. Então achamos que não temos necessidade de agradecer. Já a gratidão, ao contrário, ela denota humildade, pelas razões inversas da ingratidão, naturalmente. Gratidão tem a ver com maturidade espiritual. A psicologia diz que a gratidão tem 3 fases distintas. A primeira fase, que é uma fase automática, não envolve sentimento, apenas uma expressão da gratidão, algo protocolar. Por exemplo, quando agradecemos o atendimento do caixa no supermercado, mas sequer olhamos para a fisionomia dele, às vezes. É algo que automaticamente recebe o troco, muito obrigado, vamos embora. Uma segunda fase, já há o despertar de um bom sentimento, mas sem o reconhecimento do benfeitor. São, às vezes, coisas boas que nos acontecem, coisas pelas quais nos sentimos gratos, muitas vezes atribuindo a sorte, mas nós não raciocinamos, não sabemos quem nos proporcionou essas coisas. Vou dar um exemplo. Voltando do trabalho para casa, resolvemos tomar um caminho ao invés de outro que costumamos tomar. Mais tarde sabemos que naquele outro caminho que nós evitamos, naquele horário que nós deveríamos passar lá, houve um acidente terrível, envolvendo vários veículos, vítimas, etc. Aí pensamos, poderia ter sido eu, um dos envolvidos no acidente. Graças a Deus escolhi esse caminho. Ou dizemos assim, que sorte a minha ter escolhido esse caminho. Mas sem pensar, sem refletir, se houve algum responsável por essa nossa escolha. Será que foi sorte? Ou foi uma atitude do nosso anjo guardião, por exemplo, inspirando a nossa escolha do caminho? Uma terceira fase, há também o despertar de um bom sentimento, como na segunda fase, mas há também o reconhecimento do benfeitor. E há a expressão da gratidão. No exemplo anterior, poderíamos pensar assim, puxa, poderia ter sido eu um dos envolvidos no acidente. Obrigado, Senhor, por ter me evitado isso. Obrigado, meu anjo guardião, por ter me inspirado a escolha correta. Essa é a fase que devemos buscar. Não apenas despertar de um bom sentimento no nosso coração, mas também o reconhecimento e a expressão da gratidão. Então sejamos maravilhosamente gratos pelas coisas boas que possuímos, pelas coisas boas que vivemos.
Isso parece óbvio, mas nem sempre fazemos isso. Muitas vezes são coisas aparentemente insignificantes que fazem toda a diferença na nossa vida, na verdade. Sejamos maravilhosamente gratos pelas coisas negativas que não nos acontecem, porque aí podemos ver a mão de Deus. Quem sabe através da atuação de bons espíritos, do nosso anjo guardião, como no exemplo do trajeto com o veículo. Sejamos maravilhosamente gratos pelas situações difíceis que temos que enfrentar, porque é através delas que nós aprendemos, que nós evoluímos. Não nos esqueçamos que Deus é infinitamente bom e justo, e as situações difíceis pelas quais nós passamos são situações que nós mesmos plasmamos, digamos assim, com as nossas atitudes pregressas. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa desdita, como está lá nas obras de Kardec. No Evangelho diz assim: bem-aventurados os aflitos. Muitas vezes isso não é compreendido, né? Mas as aflições que nós sofremos são fruto das nossas ações, dos nossos pensamentos pretéritos, se não nessa, mas em outra vida. Então, se nós estamos passando uma aflição por causa dos nossos malfeitos, significa que agora já temos condições de resgatar suas faltas, porque as nossas faltas precisam ser compensadas, não é verdade? Então, bem-aventurados os aflitos, porque já têm condições de resgatar suas faltas. Porque se nós não tivéssemos condições, Deus não colocaria nos nossos ombros um fardo maior do que aqueles que podemos suportar. Quando vamos ao centro espírita, por exemplo, e somos beneficiados pela espiritualidade, pelo conjunto de trabalhadores da casa, não é? Do mundo físico, do mundo espiritual, que estão ali presentes, somos gratos a eles pelas bênçãos que recebemos? No nosso dia a dia, sempre que nos sentimos bem, inspirados nos nossos pensamentos ou nas nossas ações, ou quando nos sentimos confortados nas nossas dificuldades emocionais, nós lembramos de agradecer aos nossos guias espirituais pela paciência com que eles, há séculos, talvez milênios, nos guiam, nos orientam, sempre acreditando em nós, mesmo quando nós mesmos deixamos de acreditar? Será que agradecemos quando podemos contemplar a natureza e vemos a beleza de suas formas? Até porque se vemos, temos essa capacidade de ver, né? Há tantos que não têm. Quando vemos a sabedoria de Deus em cada um dos seus seres, o equilíbrio natural das coisas, a harmonia desse universo infinito, somos gratos a Deus por nos ter oferecido como lar uma joia tão preciosa? Quando acordamos pela manhã, somos gratos a Deus pelas suas soberanas, sábias e amorosas leis que nos oferecem mais uma oportunidade de corrigir nossos erros, de vencer provas, de progredir sem cessar até a perfeição? Somos gratos pelo teto que nós temos, pelo repouso, pelo alimento. Somos gratos a Deus quando estamos vivos diante de uma pandemia de grandes proporções, ou como a que estamos vivendo, onde o número de mortos já beira os 2 milhões e nós estamos aqui com novas oportunidades oferecidas por Deus. Então são algumas reflexões que nós precisamos fazer para que possamos desenvolver no nosso coração esse sentimento chamado gratidão, sentimento que nos sintoniza com o mais alto, com o plano espiritual superior. Nós nos acostumamos a ser gratos apenas quando alguém nos ajuda,
Mas o sentimento de gratidão vai muito mais além. Gratidão é, sobretudo, um estado de espírito. Então, precisamos decidir ser gratos. Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata das preces espíritas, nós encontramos o seguinte texto. Não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos, com frequência, espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele, Deus, nos fez durante o dia e agradecer. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício sem que se faça mister interromper o trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Também devemos agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Ao passo que o egoísta atribui tudo isto aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias, para esse efeito, longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado, diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. É um trecho bastante expressivo, né? Vale a pena tomarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e ler os capítulos que tratam da gratidão. Porque a gratidão gera sempre um sentimento de paz, um sentimento de dever cumprido, de fechamento de ciclo, de felicidade, enfim. Porque ao sermos gratos por coisas que, via de regra, nem notamos, passamos a perceber o quanto somos agraciados e, portanto, o quanto somos felizes. Já nos encaminhando para o encerramento da nossa exposição, para encerrar, com a sua licença, eu vou ler um trecho escrito pelo Dr. Bruno Pitanga, é um neurocientista capixaba, e deixo esse trecho como mensagem de Ano Novo para todos vocês. Diz assim: que no Ano Novo você viva dias melhores. Para viver melhor, não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não se desespere. Espere a poeira baixar. Espere o tempo passar. Espere a raiva desmanchar. Não se indisponha. Disponha. Disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Não se canse.
Descanse. Descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse tudo. Não menospreze, preze. Preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode, acomode. Acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida. Não se torture, ature. Ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não impressione. Impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia. Concórdia entre nações, concórdia entre pessoas, concórdia pessoal. Não maltrate, trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue. Recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore. Ore a Deus. Somente assim viveremos dias melhores. A Casa Espírita Joana de Ângeles deseja a todos um ano novo repleto de paz e de boas realizações. Que Jesus os abençoe, abençoe seus lares, para que tenham a força, a serenidade e a fé em dias sempre melhores, e que o sentimento de gratidão possa habitar seus corações. E não se esqueçam, o coronavírus não sabe ler calendário. Portanto, cuidado com essa falsa sensação de que acabou o ano, acabou a pandemia. Continuem se cuidando e atendendo às recomendações das autoridades de saúde. Muito obrigado pela sua companhia, muita paz e até 2021.